paz do Senhor a todos, eu sou Emerson Santos. Geralmente, quando é o dia de tomar ceia, os pastores chegam e dizem assim, que só pode tomar ceia aquelas pessoas que são convertidas e batizadas. Você não sabe por que isso? Pergunte a seus pastores, por que é que todas as vezes que ele vai fazer a ceia na igreja, por que é que fazem essa separação? Apenas os convertidos e batizados podem tomar ceia. Aqueles que são convertidos e não são batizados não podem tomar ceia. Tá, tudo bem. Nós vamos responder isso hoje. E vocês vão saber que, na verdade, ninguém está mais salvo como ladrão. Por isso que hoje em dia os pastores separam e só aceitam que as pessoas tomem a ceia, aquelas pessoas que são convertidas como ladrão, mas batizadas como Jesus foi hoje. Vamos lá? Então vamos começar. Vamos observar o livro de Lucas 23, versículo 43, e vamos ver como é que está escrito lá. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Por que Jesus falou hoje, que tinha que ser hoje, que Jesus estava falando para ele hoje? Vamos descobrir? Vamos lá. Então aqui nós vamos estar dando uma analisada no livro de Hebreus 9, do 15 ao 17, vamos ver o que é que está escrito. Hebreus 9, do 15 ao 17. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. 17. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador está vivo? Vocês compreenderam? O ladrão, ele viveu no Velho Testamento, mas o Novo Testamento ainda não tinha entrado. Isso é simples da gente observar. Jesus Cristo viveu no Velho Testamento, tanto que ele olhou e disse assim, eu vim se fazer cumprir toda a lei. Jesus Cristo viveu no tempo da lei. Ele tinha que trabalhar e fazer tudo da forma certinha. O Testamento, que seria o Novo Testamento, que é o que nós vivemos hoje, né? Isso que é o Novo Testamento. Então nós vivemos hoje pela graça. Qual é a regra? Nós vamos descobrir qual é a regra hoje para sermos salvos. Porque naquela época o ladrão foi salvo porque ele viveu no Velho Testamento, porque o testador, que é Jesus, ainda não tinha morrido. Com isso, o testamento, que seria o Novo Testamento, ainda não tinha validade. Não é assim que está escrito aqui? 17. Porque um testador ou um testamento tem força onde houver morte, ou terá algum valor enquanto o testador está vivo. Observe uma coisa. Se você é dono de uma empresa, uma casa, um carro só, se quer qualquer coisa, qualquer tipo de bem, e de repente você tem filhos, esposas, vamos colocar assim, e você faz um testamento. Enquanto você está vivo, esse seu testamento tem validade, seus filhos podem pegar suas coisas, podem tomar suas coisas, sua esposa podem herdar suas coisas? Não. Por quê? O próprio Jesus Cristo aqui nos explicou aqui na palavra. Porque o testador ainda está vivo. Então, o que significa o quê? O testamento, digamos que eu fiz um testamento hoje. O meu testamento só terá validade quando eu morrer. Quando eu morrer, abre-se o testamento. Com isso, ler-se qual é a regra e aí vão colocar em prática a regra do testamento, que será algo novo para a família. Por isso que se chama Novo Testamento. Então, o ladrão viveu com Jesus no Velho Testamento. Naquela época, nós vamos observar que no Velho Testamento, para sermos salvos, só era necessário fé. Então, vamos observar uma coisa. Faça uma pergunta assim para vocês mesmos. Naquela época do Velho Testamento, quando o ladrão viveu e morreu com Cristo, existiu regra para se salvar com o batismo? Óbvio que não. O batismo é para hoje. Então, não existe situação nenhuma que possa hoje salvar alguém como ladrão. Como o ladrão morreu e foi salvo pela fé. Porque nós vamos descobrir isso agora. Gálatas 3, do 1 até o 5. Até o 6, tá. Vamos observar aqui agora. Gálatas 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho.
Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Quinto, e pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então o que é que sustentava? Então o que é que sustentava antes? A salvação, a fé. Observem que teve pessoas no Velho Testamento que nem precisaram morrer e foram direto para o céu. Não é verdade? Apenas pelas obras que praticavam e pela fé. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos abrir o nosso livro em Gálatas 3 e vamos ver aqui o que é que está escrito. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Vocês compreenderam o que é que está descrito aqui? Toda aquela pessoa que pregar que nós podemos ser salvos como ladrão está pregando a lei e está debaixo de maldição. Porque a lei diz, o Velho Testamento nos ensina que antigamente as pessoas eram salvas pela fé. Não precisava de batismo, não é verdade? Então, nós vamos descobrir que a regra está mudada. E se a regra está mudada, e nós pregamos, ensinamos para as pessoas que elas podem pecar, fazer o que quiser, esculhambar, sair, beber, se prostituir, fumar, se drogar, e que na hora da morte só vai fazer igual ladrão, eu aceito, e vai para o céu, nós estamos totalmente enganados. Por conta de que isso foi regra do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, dizendo novamente, não precisava o Novo Testamento, que veio com uma regra nova que precisa do batismo. Então estão debaixo de maldição. Então vamos observar aqui agora no livro de João 3, do 1 até o 7, o que é que nos diz, e ele vai nos ensinar direitinho, mais ou menos aqui. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Será que nós hoje temos o poder de ser maiores que Cristo e pregar pelo mundo aí que hoje podemos ser salvos como ladrão sem nascer de novo? Será que realmente isso daí não seria uma blasfêmia diante de Deus? Será que esse Novo Testamento para nós hoje, que até o próprio Cristo mostrou diferença, não tem validade para nós? A palavra de Deus não tem validade para nós? Aqui ele explicou muito bem explicado para Nicodemos, dizendo assim: Nicodemos, tu és mestre, Nicodemos, e tu não compreende? Sem o batismo do novo nascimento, ninguém verá o reino de Deus. Aí vem pessoas hoje com o evangelho moderno e diz: fica tranquilo, vai nos hospitais, uma pessoa na beira da morte, um ladrão, aí prega e diz: aceita Jesus, aí diz: tá salvo, foi para o céu. Olha, é simples a regra. Não há salvação hoje no Novo Testamento sem o batismo do novo nascimento. Vamos lá? Então aqui agora nós vamos ler o livro de Gálatas 1, do 6 até o 9, e vamos ver o que é que está escrito. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja maldito, ou anátema, ou amaldiçoado. 9.
Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, ou que seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. É muito melhor hoje nós vivemos hoje no Novo Testamento que foi trazido por Cristo Jesus em nossas vidas, que hoje é através do novo nascimento que estamos hoje debaixo da graça, que não precisamos mais fazer aquelas coisas que eram tão fortes no Velho Testamento, que Jesus Cristo veio nos trazer hoje algo novo. Amar o próximo, amar nossa esposa como Cristo mandou amar a igreja. Não é verdade? Esse é o Novo Testamento. Então não aceitem pessoas que vão pregar para vocês e dizerem que as pessoas podem ser salvas hoje, no Novo Testamento, querendo rasgar o testamento de Cristo, em que ele nos explicou muito bem explicado que era necessário que o testador morresse para que o Novo Testamento tivesse validade. Então Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então a Bíblia diz que tudo que era velho, ser salvo pela fé, se fez novo, ser salvo pelo novo nascimento. Tá? E eu quero fechar com aquele versículo de Cristo Jesus que ele mesmo nos ensina isso. Mateus 3, do 13 ao 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em que me comprazo. Amém? Então, muito bem, eu quero falar para vocês que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Isso aí. E se vocês forem observar nos outros livros, senão vai ficar muito longo o vídeo, vocês vão observar que o próprio apóstolo Paulo teve que ser batizado quando se converteu. E se vocês forem estudar, os próprios apóstolos, todos tiveram que ser batizados quando realmente se converteram depois de Cristo. Quer dizer, Cristo já tinha morrido, o apóstolo Paulo foi escolhido por Cristo para ser o pregador do Evangelho, para ser apóstolo. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, teve que ser batizado. Então, quem sou eu? Quem é você que tem coragem de pregar que hoje nós podemos ir para o céu sem o batismo? Então, eu quero agradecer a todos vocês. Mais uma vez, estou aqui respondendo mais uma pergunta para aqueles que vêm me perguntando. Hoje em dia nós podemos ser salvos como o ladrão foi salvo na cruz, sem precisar de batismo, de novo nascimento, sem receber o Espírito Santo, sem ter sido nascido uma nova criatura? Não. Deus continua abençoando todos vocês. Curtam o vídeo, passem o vídeo, deem um like no vídeo, nos ajude no nosso canal, porque vai ser muito bom a gente poder divulgar a palavra de Deus para que as pessoas parem de ser enganadas. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia.